Viver de aluguel. Esta é uma expressão comum que tem um duplo sentido. Aquele que é um investidor e adquire imóveis para alugar, vive de aluguel. E o inquilino, que ao alugar um imóvel, também vive de aluguel. E quais são as responsabilidades de ambos neste processo? E qual a efetiva responsabilidade do gestor imobiliário? É o que iremos saber a partir de agora. Realizar transações imobiliárias no setor de locação é uma tarefa diferenciada da gestão de vendas. Muitos aspectos pontuais devem ser observados, ainda mais com o constante crescimento do mercado. Bom, eu entendo assim, a boa locação começa pela boa escolha do imóvel, né? Então, o inquilino, né, o cliente, ele vai primeiro procurar o imóvel. Porque o cliente de locação, ele é muito diferente do de vendas. Primeiro porque o cliente de locação, ele fica por um bom tempo na nossa casa. Então, assim, a gente sempre fala que o corretor de locação, o agente imobiliário, ele tem que ser, assim, ele tem que ter o espírito de prestação de serviço. Porque o proprietário, assim, pelo que eu vejo, assim, eles têm pouquíssimo, eles não conhecem quase que nada em relação à lei, o que seria a responsabilidade dele, o que seria a responsabilidade do locatário. A imobiliária está sempre nesse meio tempo no meio para acalmar e facilitar para os dois lados, né? Então o proprietário vai ter facilidade de não ter que se preocupar com fazer cadastro, fazer divulgação, verificar todas as questões documentais. Então o imobiliário vai estar no proprietário nessa questão e o inquilino também vai ter essa tranquilidade de que o imóvel não vai ter problemas. Então é esse o papel da imobiliária, não somente fazer uma boa alocação em relação a cadastro, acompanhamento de todos os encargos, mas também estar ali cuidando do imóvel. Hoje nós como administradores, respondemos por tudo o que fazemos e o que dizemos. O corretor, de certa forma, o consultor de locação, ele tem que orientar bem o cliente, né? Ele tem que verificar qual é a condição realmente que esse cliente tem a pagar. A obrigação das imobiliárias, do gestor imobiliário, é justamente de fazer uma análise cadastral da pessoa do inquilino. O proprietário tem a seguinte responsabilidade: ele tem que entregar um imóvel que tenha condições de uso. O contrato que eu acho bastante adequado é o contrato de 30 meses. Por que de 30 meses? Porque a partir do momento que ele vence, ele vê os 30 meses, ele entra assim, a denúncia vazia, ou seja, você não precisa justificar a retomada. O problema que a gente vê hoje é que o proprietário, ele não compreende como a pessoa encontra-se ali com um grau de inadimplemento, às vezes por meses, ingressa na justiça e às vezes demora anos para conseguir retomar o imóvel. E às vezes assim, esse fiador ou a garantia que foi ofertada, ela é insuficiente para cobrir até todo o prejuízo dele. Mais importante, na verdade, do que a lei de locação, essa mudança da lei de locação, é sempre bom estar atento para as mudanças de interpretação dos tribunais. Atualmente, com relação ao alto índice de inadimplemento, muitas pessoas não querem mais ser fiadores, né? O seguro-fiança é uma boa alternativa para o inquilino. Por quê? Porque ele não precisa pedir nada para ninguém. Nem para parente, nem para amigo, nem para ninguém, sabe? O contrato sem fiança, e isso eu acho que num futuro ele vai ser muito promissor dependendo do nosso judiciário. Se o judiciário tiver uma atuação bem rigorosa em relação a liminar por falta de pagamento, eu acho que nós vamos agilizar bastante, porque esse é um dos entraves. A gente pensa assim, vamos dizer, o Brasil está construindo bastante, está entregando bastante, mas a oferta de imóveis para locação não aumentou, ainda ela é pequena. Olha, ele está aquecido, porém falta um pouco do imóvel. Então, quer dizer, a demanda está muito maior que a oferta. Então, a própria ONU considera um país justo, vamos dizer assim, um país que tem no mínimo entre 30% e 35% da sua população morando de aluguel. É um casamento, e eu sempre diz assim, e o casamento é assim, né? Quando está casando, é muita expectativa e muito amor. Aí depois que você assina o contrato e no dia a dia, você começa a ver os defeitos, né? E o inquilino também, ele tá tudo bem, aí ele entra no imóvel, depois de algum tempo ele começa a reclamar disso, daquilo, o proprietário também, né? Então você tem que ir conciliando essas diferenças. É um casamento, na realidade a gente sempre diz, né? Existe um contrato, mas existe uma aliança, né? Você faz um pacto, vamos dizer assim, né? É um casamento e nós temos casamentos bem duradouros aí, né?
Para complementar, vamos ouvir o presidente do sistema Cofesse-Cresce, João Teodoro da Silva. Essa questão da locação, ela é bastante interessante quando se trata de mercado imobiliário de modo geral, porque muita gente pensa que alugar um imóvel é simplesmente você fazer um contrato, colocar o inquilino dentro e esquecer esse inquilino até o dia que vence o contrato e ele vai ter que sair do imóvel, renovar o contrato, coisa dessa natureza. As imobiliárias que trabalham na gestão de aluguéis têm que estar preocupadas com a qualidade da prestação de serviço ao locatário. Não é simplesmente abandoná-lo dentro do imóvel. É preciso saber se aquele imóvel está atendendo realmente às necessidades que aquele cliente pretendeu quando fez a locação do imóvel. É preciso saber se não há dificuldades com algum problema que está acontecendo no imóvel, o inquilino não consegue resolver. Enfim, há uma série de coisas que é preciso que a imobiliária esteja sempre atenta e se relacionando com o seu cliente locatário. E não apenas com ele, também com o locador, porque muitas vezes acontecem problemas relacionados ao imóvel que dependem da interferência do proprietário do imóvel, do locador do imóvel. E a imobiliária tem que estar atenta a isso também. Obviamente, a imobiliária que faz isso, ela está viabilizando também uma continuidade de relacionamento com esse cliente futuramente, até eventualmente numa aquisição. Porque geralmente quem aluga um imóvel tem o sonho, a pretensão de vir a ser um adquirente de um imóvel no futuro. E a imobiliária que trabalha com locação, via de regra, também trabalha com venda. E a alimentação de uma boa relação com esse cliente, sem dúvida, vai proporcionar a continuidade desse relacionamento lá no futuro, quem sabe, para a aquisição de um imóvel por essa pessoa que está morando como locatário do imóvel. O crescimento urbano também está trazendo consequências desastrosas para todo o planeta. Os autores do Relatório Global sobre Assentamentos Humanos 2011, Cidades e Mudanças Climáticas, Direções Políticas, afirmam que se nenhuma providência for tomada, pode ocorrer uma colisão fatal entre mudança climática e urbanização. A constatação é de John Close, diretor executivo da ONU Habitat, braço das Nações Unidas para a Habitação. É um dado preocupante quando se projeta para 2030 que 59% da população mundial estará concentrada em cidades. Considerando-se que atualmente 70% das emissões de poluentes são efetuados pelas cidades, que ocupam apenas 2% do planeta, tem-se que reavaliar todo o conceito de cidade. É essencial rever imediatamente os projetos de urbanismo. Criar espaços verdes, desconcentrar as populações, ainda mais que os reflexos desta concentração urbana serão cada vez mais dramáticos em países da América do Sul, África e Ásia. Enchentes e ciclones são exemplos imediatos das chamadas tragédias urbanas. Se nada for feito, serão cada vez mais frequentes. É preciso refrear este crescimento e se criar alternativas para que a qualidade de vida seja de fato a prioridade e não apenas o consumismo desenfreado. E agora vamos às notícias do mercado. E-commerce em alta na Europa. Dilma nomeia novo presidente da Caixa Econômica Federal. Banco Central defende convergência suave para a meta de inflação. Dubai inaugura prédio mais alto do mundo. Brasil pode comprar dívida de Portugal, diz Dilma. Mas a notícia mais preocupante para todo o setor é o fato de que o PAC, Projeto de Aceleração do Crescimento, não está cumprindo sua meta. Isto já reflete de forma negativa em todo o mercado. Ainda mais quando vemos esta reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo. O governo, as centrais sindicais e as empreiteiras discutiram hoje as condições de trabalho nos canteiros de obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Greves e rebeliões deixaram 80 mil trabalhadores parados. Nos canteiros de obra da refinaria Abreu e Lima e da petroquímica Suape, em Pernambuco, 28 mil operários estão parados. Hoje, a justiça determinou a volta deles ao trabalho.
Na usina São Domingos, em Mato Grosso do Sul, são mais de 3.000 operários em greve. Segundo os trabalhadores, houve atraso de salário. Na semana passada, 6 pavilhões foram incendiados. A rebelião mais grave foi no canteiro da usina de Jirau, em Rondônia, com 22.000 funcionários. Há 2 semanas, alojamentos e parte das instalações da usina foram destruídos. A Força Nacional de Segurança foi chamada e as obras estão paralisadas. O trabalho também parou na usina de Santo Antônio, também em Rondônia. Os trabalhadores querem mais segurança, alojamento e alimentação de melhor qualidade. Antes desses conflitos em Rondônia, procuradores do Ministério Público do Trabalho já vinham atuando para investigar denúncias de falta de segurança no trabalho. Segundo procuradores, os sindicatos não sabiam dos problemas que vinham ocorrendo e foram surpreendidos pela rebelião. Em todo o país, são pelo menos 6 grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento paralisadas. 80.000 trabalhadores com os braços cruzados. Hoje o assunto foi discutido no Palácio do Planalto com as centrais sindicais e empresas responsáveis pelas obras. Os sindicalistas querem um acordo especial para as grandes obras. Uma espécie de acordo coletivo que valha para todas as obras do PAC, que segundo o governo são 12.000 obras. As empresas dizem que há exagero. As empresas têm a convicção de que os canteiros que estão ali instalados são de ótima qualidade, alimentação. Se eventualmente está acontecendo um ou outro desvio, isso é pontual e que será corrigido sem dúvida nenhuma. O governo quer um acordo para acabar com os conflitos. Estabelecer um processo que se antecipe às crises e crie uma condição tal que essas rebeliões não sejam necessárias de novo, que voltem a acontecer. É uma situação muito delicada, pois o Brasil precisa que sua infraestrutura seja ampliada rapidamente. Caso contrário, corremos um sério risco de um colapso em todo o mercado produtivo. No dia 26 de março, o SINCIL, Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina e Região, no estado do Paraná, realizou o cerimonial de posse da diretoria para o triênio 2011-2013. O sistema COFES e Cresce deseja sucesso a esta nova gestão. Sempre encerramos nossos programas com alegria e sentimento do dever cumprido. Mas este programa é diferente. No dia 29 de março, o Brasil perdeu um verdadeiro cidadão. O ex-vice-presidente José Alencar. Um homem que, com o seu jeito despojado e simples, soube traduzir para nós o verdadeiro significado da palavra honra.